Bem-vindo à segunda aula da oficina de balé clássico. Hoje a gente vai aprender como que inicia uma aula de balé. A primeira parte da aula de balé a gente utiliza a barra, que é qualquer forma de apoio para que nos ajude a manter a postura que você aprendeu na aula anterior. Isso também nos ajuda a executar uns passos mais difíceis sem que a gente não tenha apoio nenhum. Então, primeiro a gente usa a barra e depois a gente faz todos os passos no centro. O centro é quando a gente utiliza simplesmente a força do nosso corpo, os nossos músculos e a nossa energia para conseguir aprimorar e desenvolver os passos, sem precisar da ajuda da barra. O primeiro exercício na barra se chama plié. Plié é dobrar ou flexionar. O plié, ele tem uma variedade de passos que você pode colocar para criar a sequência inteira e o passo do plié. Dentro desse plié, a gente vai aprender alguns passos em que podemos fazer. O primeiro é o demi-plié. Demi-plié é como se falasse meio dobrado, em francês. Lembrando que toda a terminologia do balé é em francês e assim é usado no mundo todo. O demi-plié simplesmente é flexionar os joelhos, sem mudar nada na postura. Pode ser feito em todas as posições que a gente viu na aula anterior. Então, na primeira posição, na segunda posição, mesma coisa na terceira, na quarta e na quinta posição. Só flexionar os joelhos. A gente tem que prestar muita atenção que os nossos joelhos estão na mesma direção dos dedos. Lembrando que quando eu estou com os calcanhares juntos e os dedos para fora, eu posso abrir o quão possível sem perder a minha postura. Então, se meus dedos estiverem para um lugar e o meu joelho para outra direção, a gente não pode deixar que isso aconteça, está errado. Então, temos que fechar um pouquinho os dedos e ter os joelhos na mesma direção dos dedos. Sim? Isso serve também para a parte da postura das costas. Sempre lembrando de usar o abdômen, sim, e as costas. Então, se você faz o plié, mas perde essa postura, está errado. A gente tem que sempre pensar que tem uma linha imaginária puxando para cima ao mesmo tempo que flexionamos os joelhos. O segundo passo que a gente vai aprender agora se chama relevé. O relevé, depois que a gente está no plié, a gente impulsiona ao contrário do chão. Então, manda a força para cima e a gente sobe o máximo possível com os calcanhares fora do chão. Também é importante que não tenha o peso para o dedinho. Tem que deixar o peso em cima do primeiro e do segundo dedo. Então, o dedão e o do lado, sim? Quando a gente deixa o peso para o primeiro e o segundo dedo, isso já nos deixa virar os calcanhares ainda mais para frente. Ao invés disso, estamos aqui em cima. E a postura também continua a mesma. Tudo quadradinho e abdômen para dentro. Esse foi o relevé. Agora, a gente vai aprender o grand plié. O demi-plié, como eu tinha explicado, ele era o meio dobrado. O grand plié, ele é inteiro até o final. Então, a gente vai para baixo. E depois continua
apesar de eu não poder mais por causa do tendão de Aquiles, a gente continua flexionando e o meu calcanhar vem para fora do chão. Mas atenção que eu não estou indo forçando além do necessário. Eu deixo o mais para baixo o meu calcanhar possível em direção ao chão. E depois eu subo, calcanhar para o chão, primeira coisa, e depois estico o joelho. Esse foi o Grand Plié. O próximo passo que a gente vai aprender chama Souplesse d'avant. Isso quer dizer flexibilidade para frente. Então, a gente vai com o corpo para frente e depois levanta. Lembrando que é importante ter a flexibilidade também pela parte de trás da minha perna. Então, a gente não pode fazer assim. Temos que tentar ficar o máximo possível reta e depois indo para frente, sem mandar tudo lá para trás, certo? Depois, a mesma coisa do que essa, a gente tem o cambré décolleté, que é para o lado. O cambré décolleté, a gente vai olhando para a barra, simplesmente igual em academia, flexionar a lateral do abdômen. Mas cuidado que a gente não faça assim para frente. Lembrando que no balé é sempre movimentos grandes. E depois, o último que a gente vai aprender agora é o cambré derrière, que é para trás. Agora eu vou mostrar de lado para vocês verem como é que fica. Eu tenho que subir o meu externo o máximo possível e só usar a parte de cima das minhas costas. Não podemos fazer assim, sim? Então tem que subir e depois ir. Talvez você nem vá tanto, mas é importante subir e depois ir para trás. Entendeu? A última coisa que a gente vai aprender é o Grand Port de Bras. Lembrando que todos esses termos vão se repetir nas próximas aulas e eu vou também explicar um pouquinho mais de cada um. Agora, o Port de Bras é a sequência de braços que a gente vai fazer. O Grand Port de Bras é indo tanto para frente, para o lado e para trás, juntando tudo que a gente acabou de aprender. Então, eu vou para frente. Agora para o lado. Passo na diagonal e vou para o lado. E para trás, eu passo na diagonal, vou para trás e subo. A mesma coisa a gente pode fazer no sentido inverso. Eu vou para trás, passo na diagonal, vou para o lado, passo na diagonal, venho para frente e subo. Sim? Agora, vamos fazer uma sequência. A sequência inteira vai chamar plié e ela é criada pelos professores em cada aula. Então, o que eu vou passar agora para vocês, eu mesma criei e vocês podem copiar, depois tentar memorizar nas próximas vezes que assistirem esse vídeo e depois fazer com a música, tá bom? A gente vai preparar primeira posição, segunda posição, plié, braço, primeira posição, esticou. Plié, braço na quinta posição, esticou. Agora o Grand Plié, vai lá embaixo e resiste, calcanhar para baixo e subiu. Agora a gente vai Souplesse devant, na frente, alongando para cima, abriu o braço
plié, relevé. Calcanhar para cima, plié, pontinha e segunda posição. Mesma coisa, plié, esticou. Plié com o braço em quinta posição, esticou. Grand plié, vai lá embaixo. Só que na segunda posição, atenção que os calcanhares não é necessário sair do chão, porque a gente tem flexibilidade o suficiente quando as pernas estão afastadas de não necessariamente tirar o calcanhar do chão. Depois a gente vai ao lado e levantou, plié, calcanhar para cima, plié, tandi, que é pontinha, a gente vai aprender mais na próxima aula, levou à frente e desceu. Novamente, plié e esticou, plié e esticou. Agora, grand plié, vai lá embaixo e subiu, a gente vai para fora. Mesma coisa do que indo para a barra, só que ao contrário. Tandi, fechou quinta posição. Ou terceira, se você ainda está bem no começo do balé clássico. Plié, esticou, plié, esticou, grand plié, vai lá embaixo. Calcanhar é a primeira coisa ao subir e vamos para o cambré derrière, que é para trás. Lembrando que é sempre para cima e além. Agora a gente vai fazer o grand port de bras. Foi à frente e foi ao lado e foi atrás e plié. Vamos fazer ao reverso. Foi atrás e foi ao lado, foi à frente, subiu, plié e finalizou. Vamos fazer com música agora. Prepara. Abre o braço segunda, plié, braço primeira posição, estica, braço quinta, estica, grand plié, desce, lá embaixo, calcanhar no chão, subiu, foi na frente, alonga, sobe, plié, relevé, plié, ponta segunda, plié, braço na primeira, subiu, plié, estica, grand plié, foi ao lado, e plié, sobe, plié, tandi, quarta, plié, estica, plié, estica. A gente faz um grand plié e sobe resistindo ao e plié, estica, plié, ponta quinta, plié, estica, plié, estica, grand plié. Sempre olhando na mão se conseguir. Cambré atrás, 1, 2, e para trás, 3, 4, plié, subiu, relevé, plié, e estica, grand port de bras na frente. Lado e atrás. Agora um plié
Ao reverso, atrás e ao lado. E na frente, subiu, plié e finalizou. Muito obrigada! Essa foi a segunda aula de balé clássico e a gente se vê na terceira aula.